Então, voltando na ideia de aceitação em um bom dia oficial, né? Mas a gente para na ideia de aceitação da teoria prática das regras, que está no tópico 3 do pós-escrito, onde o Hart descreve o que é aceitação para ele. A gente estava exemplificando que eu acho que o Hart fala sobre aceitação no sentido muito mais comum, muito mais, sei lá, talvez que exige menos da gente do que o sentido de aceitação que eu acho que o Martin atribui ao Hart. Né? Porque a gente conversou sobre isso, eu não sei se vocês dois estavam, o Renato e o Rodrigo, então por isso que eu tô falando assim. Mas o que eu tava explicando naquele momento é que eu acreditava que a gente não precisa aceitar no sentido de achar essa regra boa, no sentido prático. Eu não acho que a gente precisa seguir ela para dizer que a gente aceita uma regra. Porque a maioria das regras que eu já descumpri na minha vida, eu sabia que ou sabia que eu estava descumprindo, ou mesmo que eu não soubesse que eu estava descumprindo no momento, eu ainda acredito que existem, sei lá, eu posso explicar razões para agir conforme essa regra, mesmo que eu não aceite regra. Aceite no sentido não do right, no sentido forte, que é o sentido de cumprir. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Eu acho que pessoas que colocam como se o Hart estivesse falando um conceito de aceitação que tem muito a ver com a ideia de cumprimento de regras, acho que é forte demais. Acho que está equivocado. E eu acho que realmente é isso, é a ideia de aceitação como essa demanda por conformidade, porque eu sei que eu posso discordar da regra, mas eu tenho que aconselhar, por exemplo, sou advogada, eu não posso chegar e dizer para as pessoas, não, então acho que vocês deveriam fazer o que vocês quiserem, independentemente das regras existir. Ou eu posso dizer isso, mas existem consequências. Eu não me importo com que vocês fazem isso, mas existem consequências. E isso já é demanda por conformidade o suficiente, eu acho. Mas, enfim. Pode falar, João. Pode interromper que daí é mais fácil. Um ponto que eu acho interessante para. Isso é algo que eu estava até conversando com o Renato ontem. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, para falar do futebol. E, de novo, vai entrar toda aquela problemática se o direito ou não é uma prática convencional igual futebol e xadrez. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não se aplica também. Ah, mas a gente pode pensar que, por exemplo, se eu vejo ser cometido, se eu vejo, por exemplo, algum jogador que entra com um carrinho nas costas de outro jogador, eu sei dizer, ah lá, ele cometeu uma falta. Isso não quer dizer que vamos supor que realmente eu odeio esse jogador que levou um carrinho. Eu acho, inclusive, que ele deveria ter levado esse carrinho porque ele mereceu isso. Vamos supor que ele realmente era uma péssima pessoa, além de ser um membro do time, do meu time rival. Eu, inclusive, acho que ele foi bom que ele levou esse carrinho, mas independentemente de se eu acho que ele deveria ter, de que a outra pessoa deveria ter levado uma falta por causa disso, eu sei que ele cometeu uma falta. Isso não quer dizer, por exemplo, ou então que eu sei que quando uma bola entra no gol, eu sei que aquilo é um gol. Se, por exemplo, nenhuma das outras regras, as outras regras de impedimento, ou o que quer que seja, derrotam a regra que diz quando que existe um gol. Isso não quer dizer que eu acho que todas as pessoas devam jogar futebol, ou que ou mesmo que aquelas regras são boas. Eu sei usar aplicar aquelas regras como padrões de avaliação de comportamento. E isso não quer dizer necessariamente padrões de comportamento moral, inclusive. Em muitos casos, obviamente, vai ser, porque eu estou falando sobre como que as pessoas devem guiar a sua conduta. Mas não necessariamente vai ser o caso. Eu acho que esse é um ponto interessante para explicar isso. Mas uma coisa que eu acho que o Hart ainda deixa aberto na teoria dele, e é um ponto que o Joseph Raz vai procurar abordar, é ser os oficiais de um sistema jurídico, no mínimo um número mínimo de oficiais desse sistema jurídico, quando eles aceitam a existência eles aceitam normas de um sistema jurídico, se eles não têm que aceitar essas normas em algum sentido moral, no mínimo algum núcleo deles. Por exemplo, isso eu acho que o Renato não estava nessa época, mas isso a gente discutiu muito na época do que a gente estava debatendo o artigo da Andrea Fagion, tanto antes quanto depois com ela mesma. Esse é um ponto bem técnico, a gente pode dizer, sobre
como que a gente faz sentido da ideia de aceitação de regras se as pessoas, todo mundo aceita essas regras como guias de comportamento, guias da conduta humana, como padrões de avaliação da conduta humana, se a gente for usar a linguagem do Hart, e ao mesmo tempo ninguém aceita moralmente essas regras. A gente chega num certo problema, assim. Vamos dizer, principalmente, de quem que é o ponto de vista dessas regras? Esse que é o grande problema. Porque eu acho que não é nenhum grande problema que eu consigo dizer, por exemplo, que do ponto de vista do direito, eu tenho uma obrigação, inclusive uma obrigação moral, de fazer X, o que quer que seja X. Isso não quer dizer que quando eu digo para o Renato, por exemplo, que ele tem que pagar os impostos dele, que eu estou necessariamente dizendo que eu acho que ele tem uma obrigação moral de fazer isso. Eu estou querendo dizer, no mínimo, que do ponto de vista do direito ele tem essa obrigação moral, ou segundo o direito ele tem essa obrigação moral. O problema é, alguém tem que aceitar isso talvez de um ponto de vista moral, parece, senão essa afirmação deixa de fazer um certo sentido. E esse é um ponto que, até onde eu sei, pelo menos no conceito de direito e no pós-escrito, o Hart não parece lidar, ou não parece nem se dar conta desse problema. E eu acho que esse é um problema até hoje, de certa forma, aberto, assim. A solução do Joseph Raz é normalmente a mais aceita, mas ela não deixa de ser polêmica, a própria Andrea vai procurar rejeitar. Mas, enfim, como a discussão sobre o Raz, eu vou ficar só nesse ponto. Sobre o Hart, eu vou ficar nesse ponto. Eu acho que é só interessante de frisar isso pela questão de, não sei, leituras mais comuns do Hart, né? Porque pode ser que vocês, sei lá, no futuro venham a notar que não é bem assim, e vocês façam um bom trabalho demonstrando que não é o caso, que a arte deveria ser dessa maneira. Mas eu acho que essa é a leitura standard hoje, e é importante que a gente saiba, né? E se a gente discorda do sentido de aceitação, a gente pelo menos não precisa atribuir a ideia que a gente tem sobre aceitação ao Hart. A gente pode propor uma diferente, que pode ser de outra autora, inclusive. Mas, enfim, acho que isso que é importante da gente notar só. O que mais? Acho que tu pode passar para a página 256, João. Não sei se tu tem mais um ponto com relação a essa página. E eu vou te acompanhando na medida do possível. Pois é, eu acho que dá para passar sim. O único ponto que ele faz ainda na 255 é que ele vai, de fato, conceder um ponto ao do working de que a teoria prática das regras ela precisa ser um pouco suavizada, porque nem todo tipo de regra, ou melhor, nem todo tipo de norma, ou a gente pode falar de regra se a gente quiser, é bem explicado pela teoria da prática. As regras convencionais parecem ser bem explicadas, mas, por exemplo, regras morais objetivas ou regras morais não convencionais, em certo sentido, não parecem ser bem explicados pela teoria prática das regras. E esse é um ponto que ele vai conceder o do working quando ele vai fazer referência àquela distinção entre dois tipos de consenso, né? Isso que o Dworkin vai falar lá no Império do Direito. Em primeiro lugar, consenso por convicção, e em segundo lugar, consenso por convenção. A gente tem um consenso por convenção quando a gente estabelece, por exemplo, que nas regras do xadrez, o cavalo move em L. Isso é um tipo de consenso que a gente tem por convenção, é uma convenção, sei lá, da FIDE, da Federação Internacional de Xadrez, que o cavalo move assim, e é assim porque foi convencionado dessa forma, e as pessoas, e isso é uma regra porque as pessoas aderem a essa prática, e elas aceitam essa regra. Agora, a coisa fica mais complicada quando a gente vai para o ramo da moralidade, e a gente tem, sei lá, a gente pode falar de regras morais extremamente básicas, e que até é estranho falar, como, por exemplo, é imoral torturar bebês por diversão. Eu espero que a gente tenha um certo consenso sobre essa regra, mas esse não parece ser um consenso por convenção. A gente não tem esse consenso porque a gente se uniu para debater sobre
convencionar quais são as regras mínimas de decência humana e por que existe essa prática, por que existe essa prática, existe essa regra. Ao invés disso, o que a gente tem é um consenso por convicção. Cada um de nós tem uma convicção, por inúmeros fatores, de que isso é uma regra moral mínima e evidente, e por causa disso a gente tem um consenso, mas não é por causa de uma convenção. E esse é um ponto que ele vai conceder ao Dworkin, de que a teoria a practice theory tem que ser um pouco suavizada, ela só se aplica a alguns tipos de regras, vamos dizer. Acho que pode ir para o próximo tópico, já porque nesse a gente não tem. Eu não tenho, pelo menos, maiores problemas. Eu não sei se o pessoal quiser comentar e. Enfim, pode comentar também. Mas acho que a gente pode ir. Bom, eu acho que tu já falou dessa parte toda, né? Tu acabou falando, né? Não sei. Eu A gente tava pode pensando seguir aqui isso. no. Não sei se no final da 256 tem alguma outra crítica interessante. Deixa eu lembrar. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui só. Tem uma parte que é bem interessante, que é no final da 256 e início da 257, que é quando ele vai. A parte da normatividade. Isso, exatamente, que ele vai dizer que ele vai abordar aquela crítica do Dworkin de que a practice theory ela não consegue dar conta de explicar o caráter normativo das regras. Essa parte é bem complicada, né? Na verdade, essa parte do tanto a crítica do Dworkin quanto a resposta do Hart, para mim, elas são bem complicadas, porque eu não deixo de concordar com o Hart quando ele fala que é estranho que o Dworkin fala sobre um estado normativo de coisas ou algo assim. E também acho estranha a explicação que o Hart dá sobre normatividade, mas eu acho que a gente já até falou sobre isso, que a ideia de normatividade para o Hart é um pouco minimamente não obscura, talvez, mas não parece ser uma grande preocupação dele explicar a normatividade do direito. Pelo menos não como, sei lá, o Kelsen buscou fazer Uhum. com tanto foco. Eu acho que o Hart sempre olhou, até por causa do método de sociologia descritiva dele, ele sempre buscou muito mais descrever o direito como um fenômeno social, pelo menos para mim, do que descrever o direito enquanto um fenômeno social normativo, sabe? Então, para mim, eu sempre fiquei com a impressão de que ficou um pouco de fora da teoria Uhum. dele da normatividade. E eu acho que não sou só eu que acredito nisso, porque eu não lembro que artigo que, ou das várias críticas que falam, eu acho que até o Rask, quando ele se debruça sobre a ideia de normatividade, se eu não me engano, é o Rask que faz isso, é justamente porque parece que existe um vácuo muito grande nessa ideia. A gente até hoje não entende direito o que a gente quer dizer com normatividade, né? Toda vez que a gente Uhum. escreve um artigo e escreve a palavra normatividade, já fica, tipo, tá, o que que é que isso significa? Aí todo mundo diz, não, mas eu vou usar Sim. isso aqui num sentido bem mais fraco, que é só o sentido de que isso requer uma certa atitude e demanda, sei lá, razões para digitar, mas isso não explica, né, a normatividade de alguma Uhum. coisa. Mas não sei, eu não sei se é uma impressão superficial que eu tenho a respeito do Hart e eu acho que em outros artigos ele acabou falando também sobre normatividade. E eu não os li. Então, enfim, fica aí o problema da leitora. Cenas para os próximos capítulos. É, Mas exatamente. eu tenho a impressão que é uma impressão que isso também tem um pouco a ver com a própria posição metética do Hart, que eu acho que dá para caracterizar como alguma espécie de expressivismo, no sentido de que para ele enunciados morais se referem a qual que é o termo? Tem um termo técnico chato para isso. Estados conativos, que são enfim, atitudes e predisposições da pessoa, normalmente atitudes psicológicas, enfim, expressões dela em relação àquilo. Por exemplo, se a gente fosse traduzir isso de uma forma bem simplista, a gente poderia dizer que é aquela coisa, quando eu digo é imoral, o assassinato é imoral, eu estou querendo dizer o assassinato, eu acho o assassinato ruim.
eu não gosto de assassinato, alguma coisa nesse sentido. É uma expressão de uma predisposição, de um estado conativo meu. É essa a ideia central aqui. E eu acho que isso tem um pouco a ver porque é uma tentativa de, vamos dizer, de fundamentar enunciados morais em algum tipo de atitude psicológica minha. Isso não quer dizer que isso não faça algum sentido, Uhum. mas eu tô querendo fundamentar enfim, proposições morais em algo que não, alguma noção não naturalista, estranha, de realismo moral, de fatos morais, que existem, são autoevidentes no mundo, mas a gente não sabe o que são esses fatos morais, e eu acho que isso tem um pouco a ver com a própria relutância do Hart de falar tanto em normatividade. Mas eu acho que, em parte, ele oferece pelo menos uma boa resposta ao do Working. A gente pode discutir se a leitura do Hart, do Dworkin, está correta. Eu teria que reler esse ponto. Mas ele está basicamente falando que para o Dworkin, ele tá se baseando principalmente aquela discussão que o Dworkin vai fazer sobre a regra de tirar ou não, descobrir a cabeça antes de entrar na igreja. Que está lá no... Eu acho que isso reaparece no Império do Direito, não tenho certeza agora, estou viajando. Mas está no modelo de regras 2. Parece. Uhum. Ah, tá. Ele está falando que ele começa com uma afirmação bem fraca e o que eu diria que faz todo sentido, é difícil de negar, de que esse tipo de regra, vamos dizer, elas têm um estado de fatos normativos, um normative state of affairs, ele vai falar. Uhum. E, ok, até aí a gente pode concordar. Eu acho que, de certa forma, é até trivial que regras são normativas. Mas o que ele vai dizer, o que o Dworkin parece estar querendo dizer com isso, o Hart vai falar, é que essas regras elas são fundamentadas por algum bom fundamento moral ou uma justificação para aderir àquela prática, àquela regra, desculpa. Para aderir ao que aquela regra requer, melhor dizendo ainda. Ao comportamento exigido pela regra. E isso parece ser muito forte, justamente quando a gente vê como a aceitação de regras e, em primeiro lugar, a obediência e aceitação de regras como a ideia de que uma regra existe e que eu posso julgar o comportamento de uma pessoa baseado nessa regra, não necessariamente quer dizer que eu estou aceitando aquela regra por boas razões morais. E aqui, tem duas... eu acho que o Hart ele faz 2 pontos interessantes. O primeiro é que o Dworkin parece estar falando de algum tipo de existência de fundamentos morais objetivos para aquela regra. Nesse sentido, assim, um pouco mais metafísico, parece óbvio que é muito forte essa justificação quando a gente está falando de regras sociais que podem não ser justificadas, moralmente falando, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos disso em práticas, enfim, regras comunitárias que, enfim, que a gente não vê justificação moral para a existência delas. Mas mesmo quando a gente está falando de uma versão mais fraca disso, e a gente recua para a ideia de a gente não está falando da existência de alguma justificação moral, mas a gente está falando da crença na existência de alguma justificação moral, ou seja, os participantes daquela prática acham que existe uma boa justificação para aquela prática moral, uma justificação moral para aquela prática. Mesmo nesse sentido, isso acaba sendo muito forte, justamente porque a aceitação de alguma regra, uma regra social, pode ser conferida sem a crença moral de que aquela regra é justificada. Ele está lá no final do 257. Deixa eu até pegar a citação aqui. Tá bem no meio aqui que ele está falando. For it seems to require... Blá, blá, blá. Aqui, isso é uma afirmação muito forte, segundo ele, porque ela parece requerer não apenas que os participantes que apelam
a regras, como estabelecendo deveres ou providenciando ou fornecendo razões para a ação, precisam acreditar que existem boas razões morais ou justificação para se conformar àquelas regras. Mas que também devem haver boas razões morais. Esse é o ponto que a gente já tinha falado, da justificação mais metafísica. Isso é falso quando a gente vê que existem regras sociais que são moralmente iníquas, segundo Hart, mas mesmo a formulação mais fraca de que a existência de uma regra social requer algum tipo de crença de que devem haver boas razões morais para se conformar àquela prática é muito forte. E aqui que ele coloca. Pois certas regras podem ser aceites simplesmente devido à deferência à tradição ou desejo de se identificar com outros, ou na crença de que a sociedade sabe melhor o que é vantajoso aos indivíduos. Essas atitudes podem coexistir com uma realização, um dar-se conta mais ou menos vívido de que essas regras são moralmente questionáveis ou objetáveis. Claro que uma regra convencional pode ser e ser acreditada como moralmente sólida e justificada, mas isso não quer dizer que isso é uma condição necessária para a existência dessas regras. Eu acho que esse é um ponto bom que ele faz, que eu não acho que isso é devastador, a teoria do working, de certa forma, mas é uma crítica, no mínimo, indevida à teoria da prática das regras, né? Aí eu acho que fechando esse tópico, se é que eu posso fechar agora, mas acho que dá. A gente pode ir já para o que era sobre hoje. Eu particularmente não vou me delongar nesse, porque eu não gosto muito dessa parte. Mas se alguém quiser fazer algum ponto sobre ele, a gente fica na parte agora sobre as regras e princípios. Até aí o porquê que eu não gosto muito dessa parte. Eu acho bem interessante que o Hart, desde o começo, ele deixa claro assim, de fato, eu não falei o suficiente sobre os princípios, mas não tem nada na minha teoria que diga que a minha ideia de sistema jurídico só comporta regras. Né? Muito menos de que regras funcionam numa perspectiva tudo ou nada. Né? Então ele fala isso. Eu acho que esses capítulos, por mais que eu não goste deles, eles destroem pelo menos meio semestre da faculdade de Direito, de introdução ao estudo do direito, e também de toda a propedêutica de todas as cadeiras. Né? Tipo, princípios do processo civil, princípios não sei o quê. Porque em toda aula tem algum professor que diz que os teóricos determinam que os princípios funcionam em formas de, sei lá, eles se aplicam, sei lá, eles podem ser aplicados dois juntos, devem ser otimizados. Enfim, é uma mistura de um não do working, um não Alexi, um não pessoas em geral que trabalham com princípios, porque é uma mistura muito absurda, que não contempla nenhum dos teóricos do direito, né? Porque não faz sentido algum falar em mandado de otimização junto com o do working, do jeito que eles falam, ou falar em aplicação de grau, né? Enfim, porque não tem absolutamente nada a ver com o que o Dworkin mesmo defende. Eu acho que foram esses professores que me traumatizaram, porque a discussão com o Dworkin em si não é ruim, ela é muito interessante. Mas, enfim, hoje é dia dos professores, então não posso falar mal. Mas é uma formação muito fraca, né, na ideia de princípios. Então, nós temos um déficit muito grande. Não estou nem falando aqui no Brasil. Estou falando estudo em direito em geral. Eu acho que permanece sendo um tema extremamente obscuro. Eu, particularmente, não vejo por que diferenciar regras e princípios da maneira como é feito. Mas, enfim, isso é minha opinião e ninguém se importa. Agora, com a ideia do que o capítulo diz, e é por isso que eu acho que é legal fazer só essa ressalva de que tudo que a gente aprendeu até agora tá errado, tá? Pelo menos na faculdade. Não se aplica ao debate que os teóricos na teoria do direito vão ter sobre princípios e regras. Pelo menos as coisas que eu já ouvi, né, das coisas que já foram mais ou menos contempladas nessas cadeiras que não necessariamente estão comprometidas em representar a visão de alguém sobre princípios. Né? Então,
Acho que isso é importante também, não é culpa dos professores, né? Ter que passar uma matéria extremamente densa em, sei lá, 2 semanas. Mas enfim. O Hart, lá na página 258, que é o início, então, quem for acompanhar pelo livro traduzido, tá bem no início eu acho que é um pouquinho antes, aliás, é um pouquinho antes de regras e princípios. O Hart fala já que as regras, sobre a função das regras, que é determinar condições gerais para corrigir ou que guiam decisões jurídicas. Peraí que eu vou ler direito isso daqui, que eu tô fatiando a frase. Tá. Aqui ele ainda tá falando da teoria prática das regras, quando ele tá falando de critérios de teste providenciados pela regra. E daí ele fala que a função da regra é determinar apenas condições gerais que corrigem decisões jurídicas, as condições jurídicas precisam satisfazer em sistemas jurídicos modernos. Ficou horrível essa tradução, mas está lá. E acho que é melhor vocês lerem do que acreditarem em mim. Vai estar em que página? Desculpa. 258. Lá no final ele fala, but this is a misconception. Não é tão final, tá? Tá na 1, 2, 3, 4, 5, tá, 6, 7, 8. Tá show? Tá, enfim. É pra baixo da metade, mas não é tão final. É que agora a gente vai falar da ideia de regra de reconhecimento, de novo. Então acho que é importante só lembrar essa questão da função das regras pro Hart, como padrões gerais de conduta e etc. Porque a gente entra na crítica do Dworkin, que o Dworkin faz que o sistema jurídico do Hart, a explicação do sistema jurídico do Hart não contempla princípios. E a regra de reconhecimento seria, não inútil, mas ela é incapaz de servir de critério para a gente avaliar o que são princípios, né? Quais são os princípios do sistema jurídico. E daí o Hart critica e diz que não é bem assim. Ele, pelo menos, acha que não é bem assim. E que não tem absolutamente nada na teoria dele que indique que, sei lá, os princípios não podem ser encontrados, não encontrados, não encontrados. Sei lá. Não, tipo, a partir do mesmo critério da regra de reconhecimento, inclusive com o que o Dworkin chama de pedigree, né? Então, tá, ele fala que acha que os críticos dele que acusaram ele de ignorar princípios iriam concordar que existem pelo menos 2 maneiras de distinguir princípios de regras. A primeira é uma questão de grau. Então, princípios são relativamente às regras abertos, gerais e inespecíficos, se é que essa palavra existe. E a segunda é que os princípios eles se referem mais ou menos a um propósito, né, um valor, enfim, ou desejáveis de se manter. Então, eles não apenas promovem ou oferecem uma explicação das regras que os exemplificam, mas também contribuem para a justificação dessas regras. Aí ele dá um exemplo de como o Dworkin diferencia os princípios das regras, só que ele fala que não acha que a maneira com que o Dworkin definiu a diferença entre regras e princípios é muito ok. Que acho que a gente lembra lá que o Dworkin fala sobre essa ideia da velocidade que um carro pode andar numa via. Isso é uma regra porque é muito fácil, ele é um critério objetivo, e o princípio não é bem assim. Dele dá aquele exemplo do princípio de que ninguém pode se valer da própria torpeza. Daquele caso... Qual é o nome do caso mesmo? Briggs versus Palmer. Isso. Enfim. E daí ele diz que os princípios jurídicos, de acordo com o Dworkin, se diferem das regras porque eles têm uma dimensão de peso, mas não de validade. Então, eles podem conflitar com outros princípios, né, com o mesmo peso, e um princípio pode se sobrepor a outro, mas sempre vai ser intacto para próximos casos. Ele ainda existe daquela maneira no ordenamento, mas em certos casos, um princípio vai se sobrepor a outro. Não é o caso das regras. As regras funcionam de maneira
tudo ou nada. Então, ou elas se aplicam, ou elas não se aplicam, e elas não fazem parte. Isso é meio estranho, na verdade, na formulação do Dworkin, porque, de fato, se a gente olha para a prática, só não é... se confundem muito, né? Porque em determinados casos, de fato, uma regra vai se aplicar e vai eliminar outra. Assim como em casos muito semelhantes, pode ser que uma outra regra se aplique e a outra fique de fora. O que eu acho que as pessoas que defendem essa diferenciação vão dizer que os princípios podem ser podem ser aplicados os dois no mesmo caso sem ser contraditório. Tem muita gente que defende isso, né? Que, tipo, princípios, eles podem ser, entre aspas, contraditórios e têm que ser otimizados, no caso concreto, no sentido de que eles devem ser aplicados na mesma efetividade, por mais que um venha se sobrepor ao outro no resultado final. Mas, tipo, não pode ignorar os princípios. Eu não vejo como isso se diferencia das regras, porque a gente também não poderia ignorar as regras, mas tudo bem. Voltando à discussão, eu acho que isso não é nem o que o Dworkin fala. O Dworkin fala uma coisa diferente sobre os princípios. Mas como eu sempre tentei ignorar essa questão, talvez eu não entenda direito o que o Dworkin entende por princípios. Quer dizer, eu tenho certeza. Essa é uma das respostas do Hart, exatamente. Porque... E daí ele fala, né? Eu não vejo uma razão, tá lá na página 261 no final, aí é o último parágrafo. Eu não vejo uma razão para aceitar essa distinção entre princípios e regras jurídicas, ou a visão de que uma regra jurídica válida é aplicável sobre um determinado caso deve, diferentemente de um princípio, sempre determinar o resultado de um caso. E ele diz, né, não existe uma razão porque um sistema jurídico não deveria reconhecer que uma regra jurídica válida determina um resultado em determinados casos em quais ela se aplica, exceto quando outras regras, julgadas por serem mais importantes, são também aplicáveis para o mesmo caso. Daí é muito, muito parecido com o que o Renato, acho que colocou aqui sobre... Acho que foi o Renato. Não foi o Rodrigo. Os dois foi o Renato. Mencionou que é aquele caso das regras específicas, que às vezes se sobrepõem às regras gerais, no nosso ordenamento, pelo menos. Mas, enfim. Deixa eu ver o que mais eu marquei. Ah, tá. Daí ele fala sobre isso e diz que não enxerga essa mesma diferenciação. E que, por mais que esse seja o caso, eu vou pular um pouco, mas eu não sei se tem muito mais sobre isso, a respeito de divergências. O engraçado é que o Dworkin passa tipo, o livro inteiro falando sobre princípios e regras, e daí o Hart usa 3 páginas para falar sobre isso. Mas, enfim. Lá no final, daí o Hart fala, na 263, o Hart fala que não pretendeu usar a ideia de regras para dizer que sistemas jurídicos são feitos apenas de regras no sentido de tudo ou nada, né? E eu acho que é bem ok de aceitar isso, pelo menos no livro não tem nada que indique isso de fato, mas o Hart fica usando regra o tempo todo e o Dworkin não curtiu, né? Assim como um monte de gente não gosta. Eu acho que o que pode ser ressaltado dessa parte é uma coisa que o próprio Hart disse, eu não sei se ele vai dizer ainda na parte de baixo, ou ali em cima ainda, é que o Dworkin fez uma contribuição muito importante para a teoria do direito quando ele focou em princípios, porque, de fato, tem muito a ser dito sobre eles na parte de interpretação jurídica. E realmente, o debate que começou, talvez não foi iniciado por ele, mas certamente teve foi muito mais notável por ele, e a gente discute isso até hoje. E tem esse evento que vai ter na segunda-feira, que eu acho que a gente compartilhou bastante. Eu estou extremamente curiosa para esse evento, que é o evento da ESA. Eu vou voltar aqui no... Eu acho que todo mundo já viu, porque eu compartilhei lá no negócio do grupo. Você já teve um dia nessa sexta, não teve? Já? Meu Deus, eu perdi. Eu acho que já. É que eu não Eu consigo. também perdi, mas agora vai ter um dia 17, né? Eu posso estar viajando. Eu acho que é tudo no dia 17. Eu acho que é tudo no dia 17. Eu posso ter viajado também, mas enfim. Eu procurei agora até nesse link que eu mandei, tá só no dia 17. Mas enfim, ele vai ficar disponível no Não YouTube, esquece, então. eu que falei besteira, assim, só pra constar. Tá, não, tranquilo. Mas igual eu acho que ele é um evento bacana, que
são muitos teóricos bastante interessantes para a teoria do direito, né? E, enfim, eu acho que vai ser bem bacana o evento em si, porque eu acho que a primeira apresentação com o... Não é a primeira, peraí. Cadê a apresentação do Rafael? Na verdade, todos os temas são muito interessantes, né? Mas ele é muito bacana porque eu tava lendo agora, porque eu achei que o Rafael ia falar um pouco mais sobre princípios jurídicos do que eu achei do que ele realmente vai falar. Mas eu acho que todos eles vão se ligar muito, muito com essas discussões que a gente teve aqui, né? Antes, para eu falar a questão dos princípios jurídicos, né? Este ano lançou aquela obra a tradução, na verdade, que o Rafael fez, tanto em espanhol quanto em português, sobre princípios jurídicos. Então, quem se interessa sobre esse ponto, eu acho que é uma obra de referência para quem não consegue ler em alemão ou em inglês, né, tem essa dificuldade, porque é um debate que eu acho que foi para muito além do Dworkin. Eu acho que esses dois teóricos que se esforçaram em falar sobre princípios jurídicos acabaram falando com muito mais afinco do que o Dworkin. Não que eu acho que eles estejam certos, não é nem esse caso. Mas é que é uma discussão muito interessante, porque se vocês lerem, eu acho que a última resposta que o Ralph Posher deu, eu estava pincelando meus olhos sobre isso esses dias, mas eu li no artigo mesmo que ele fez, que está em inglês, se eu não me engano, pelo menos eu li em inglês. Ele fala, na verdade, eu até conversei com o Rafael sobre isso, que a posição do Ralph Posher sobre essa ideia de princípios em Alexi é muito interessante, porque é basicamente ele dizendo foram contribuições muito bacanas para a discussão, só que eu acho que grande parte deles ele estava errado. E simplesmente não há uma discussão tão grande a ser feita sobre princípios jurídicos, no sentido de que eles são tão únicos e diferentes assim no sistema jurídico. Muito do que o Ralph Posher parece. Pode falar. E só para saber, quem que estava errado, no caso o Alexi ou o Posher? O Você disse? Alexi. O Ah, tá. Alexi falando. Eu não sei como é que fala o nome dele. É Alexi. Só fala Alexi mesmo. Tem muita gente que fala Alexi e Alexi. Eu acho que é Alexi. Robert Alexi, o pessoal fala. Alexi. Tá, então tá. Enfim, ninguém mandou ele ser. Ele tem muitas nacionalidades. Mas o que eu acho interessante é que até o Rafael me explicou isso, porque eu perguntei, né, se ele conseguiria resumir a posição dos dois se a gente fizesse um evento. Ele disse, mas Bárbara é muito simples, tem todas as teses do Alexi e tem o Ralph Posher dizendo que elas estão erradas e negando elas. E daí nas conclusões que o Posher chega nesse artigo, pelo menos que é um dos últimos, se não o último, é ele falando que a discussão é muito proveitosa, mas não parece que existe algo de realmente distinto entre nessa ideia de princípios, ou pelo menos a gente não conseguiu nessa discussão definir como os princípios são algo que podem ser explicados a partir daquela explicação. Né? Começou com os mandados de otimização, depois se conclui que o Alex foi fazendo uma série de qualificações desses termos que foram fundo demais na coisa, e o Pocher só disse, não, eu acho que a gente deveria ter ficado nos mandados de otimização, que já faz sentido o suficiente. A conclusão é basicamente, a gente discutiu tudo isso, foi muito bom. E outros vários pontos do direito foram esclarecidos por causa dessa discussão. Os problemas dos princípios, acho que continua. Eu acho que é bem bacana essa discussão por causa disso, porque ela é altamente especializada e ao mesmo tempo parece que não. Não que não levou a lugar nenhum, porque é bem pelo contrário. Eu acho que a gente chega à conclusão de que é um assunto difícil e que as nossas intuições indicam que existe uma diferença interessante entre princípios e regras que a gente só ainda não consegue explicar. Ou que ela talvez não exista, nossas intuições estão erradas. Mas enfim, fica esse Isso é uma problema. distinção legal, né? Se a gente for para o Hart de novo, né? Esse que é um grande problema também de procurar definir princípios e regras e procurar fazer vamos dizer, um princípio de diferenciação entre os dois, principalmente usando lógica deôntica, né, de tentar realmente fazer uma distinção lógica que faça sentido. E às vezes o nosso sistema jurídico não é tão, sei lá, tão logicamente separado nesse sentido. Às vezes é uma distinção muito mais. Para mim, parece pelo menos fazer muito sentido, muito mais sentido falar de uma distinção de grau. Embora a ideia de razões conclusivas, como eu acho que tanto é o que a maioria parece defender em relação às regras,
não deixa de fazer certo sentido, esse que é o grande problema, né? A ideia de que regras... Isso não quer dizer que regras são aplicadas de uma maneira tudo ou nada, mas que as regras, elas apontam para uma direção de maneira conclusiva, no sentido de que se eu tenho uma regra apontando que eu devo fazer X, eu devo fazer X, a não ser que ela seja derrotada por uma outra regra, né? Eu Esse que é o acho também problema. que nessa discussão tem muito foco de entender princípios como os valores do sistema jurídico. E eu não sei também o quanto isso pode ser visto dessa perspectiva de valores de um a serem seguidos no sentido de concretizar um ideal específico. Eu acho que eles existem dessa maneira e eu acho que a gente acaba seguindo muito dessa maneira, mas eu não sei se eles se diferenciam tanto por isso, porque as regras, em certa medida, elas também têm um objetivo a ser seguido, né? Então, tem um grande problema de diferenciar eles dessa maneira. E o Hart vai falar, inclusive, sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente vai na ideia de regra de reconhecimento. Deixa eu ver. Tá, já vou ir para essa parte. Deixa eu só falar desse evento, que eu achei bacana, né, indo de uma parte para outra. Eu acho que ele vai ser bem interessante, porque a gente foi. Eu falei, acho que já que a gente foi pessoalmente convidados pelo organizador aqui, que é o Fernando Turqueto. Ele acompanha a gente tem um tempo. Ele já participou de algumas coisas nossas como ouvinte. E, enfim, ele tá fazendo essa ponte. Eu achei excelente os nomes que ele colocou, né? Nós temos o Rafael, temos o Ronaldo, a Loiane, temos o André Coelho, que são pessoas que a gente acompanha mais, e o Bustamante, por exemplo, né? O Morbach, que a gente sempre conversa. Então são pontos bem legais, porque são pesquisadores talvez mais novos, a maioria deles, né? Tirando até o André Coelho e o Ronaldo. Mas eu acho que vai ser bem bacana de acompanhar, porque o nome do tema é Desacordos Jurídicos. A teoria do direito pode ajudar a reconstruir democracias divididas. Vejam que não é se a teoria do direito deve, né, ajudar a reconstruir. Se pode. Então, enfim, tem uma distinção interessante. E eu fiquei curiosa para saber como é que eles vão enfrentar esse tema. E, se eu não me engano, já saiu alguma coisa sobre isso no... Deixa eu ver se eu tô viajando. Eu não lembro se o Lênio já tinha se manifestado sobre alguma coisa desse evento, mas ele vai participar também. Então, eu acho que vai ser um evento que vai ser interessante para teóricos do direito. Esperamos que seja, como diz o Rafael, não espero que todos estejam lá, apenas os realmente interessados. Eu acho que vai ser bem bacana a discussão. Eu vou até tentar trabalhar no domingo para poder assistir o evento na segunda. Então, eu acho que vai ser uma discussão bem proveitosa, que são pessoas que realmente se importam com a teoria do direito, né? Então, enfim, feita a propaganda, voltando para o debate Hard Working, e a gente entrando naquela parte número 4, sobre pedigree e interpretação, quando o Hart vai se opor à ideia de que os princípios jurídicos poderiam ser identificados apenas pela interpretação construtiva. E, enfim, ele vai se opor e dizer que não acha plausível que nesses exercícios de interpretação construtivas os juízes estão sendo melhores entendidos como tentando imitar o juiz Hércules. É uma das primeiras coisas que o Hart fala. E daí ele fala que a preocupação com a interpretação construtiva, né, de colocar isso a qualquer custo na ideia de direito, levou o Dworkin a ignorar o fato de que muitos dos princípios jurídicos devem seu status não ao conteúdo servindo como uma interpretação do direito, mas mas do pedigree, que é a maneira da criação ou adoção por uma uma autoridade que reconhece os princípios como uma fonte autoritativa. E ele cita o exemplo das cortes, que fazem isso constantemente. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um Supremo que inventa muitos princípios, assim, simplesmente a gente começa a usar eles na prática. E, de fato, eles podem ser muito melhores identificados a partir do que as cortes vão construindo, e quem atua na prática jurídica sabe muito bem disso, porque é muito comum que os juízes, pelo menos de órgãos colegiados, como é o tribunal, são os tribunais de justiça e os tribunais regionais, o próprio TST fala muito em princípios
que às vezes não estão consolidados nas legislações, eles invocam muitos princípios que são princípios que eles visam como um órgão colegiado e que a gente acaba aceitando, até porque a gente precisa de um resultado favorável, então a gente acaba se invocando dessas regras e princípios que eles julgam necessários numa prática jurídica a nosso favor. Então eu sempre, na verdade, quando eu faço alguma peça, eu acabo dando um Ctrl+C, Ctrl+V absurdo no que os juízes acabam dizendo sobre casos semelhantes, né? Então eu basicamente copio mesmo, né, descaradamente, o que os juízes dizem. Eu acho que eu postei até no Instagram esses dias uma decisão sobre uma concessão de auxílio acidente em liminar, né? Que o juiz fala sobre os princípios que regulam a concessão dos auxílios e benefícios na Previdência Social ou serviços sociais no Brasil. Ele faz toda uma justificativa e diz: pode ser que não seja o caso, que ao final essa tutela vai ser confirmada. Só que a dúvida da miserabilidade e o motivo pelo qual essa lei existe para a gente conversa é a assistência às pessoas que estão nessas condições. Então, ele considera que, estando ali caracterizada a probabilidade do direito, mesmo que minimamente, ele até troca pela ideia diz que o legislador agora, quando fala em tutela provisória, não mais fala em verossimilhança, mas fala em probabilidade do direito. Ele diz que isso significa algo na prática jurídica. Então é bem interessante esse tipo de fundamentação de decisão. E a gente pode discordar, e eu, olhando, não necessariamente concordo com tudo que ele fala, mas o que a gente acaba fazendo, pelo menos na prática jurídica, é eu sei a quem eu tenho que agradar. Então eu, pelo menos, dou um Ctrl+C absurdo naquela fundamentação e uso nos próximos casos que são semelhantes, né? Eu quero um benefício assistencial ou um benefício de aposentadoria, e então eu invoco não só como um precedente, mas como uma razão de ser do meu pedido, né, digamos assim. Então, olha só, vamos olhar para que serve a Previdência Social e etc. E olha o que o juiz já disse anteriormente, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que o Hart tem razão quando ele fala isso, justamente porque acontece muito. Só que eu acho que o Dworkin teria uma resposta para isso, né? Que é a ideia de que esse juiz ele está apenas fazendo interpretação construtiva e eu também estou, e a gente está olhando para os propósitos dessa lei e o point valorativo dela. Enfim, o Dworkin poderia simplesmente ad eternum argumentar. Pode falar, Ju. Não só isso, eu acho que uma resposta do Orkiniano para o que tu disse é que o tipo de coisa que tu tá fazendo quando você dá esse Ctrl+C, Ctrl+V nesses princípios que o juiz tirou aparentemente da cabeça dele, o que você está fazendo poderia ser dito é justamente apelar para como essa tese, não só ela justifica essa prática, mas ela se adequa a esses novos capítulos do entendimento compartilhado dessa prática. Então, não é só... É um apelo às fontes institucionalmente reconhecidas e autoritativas daquela prática, ou seja, uma decisão judicial, mas é também um apelo a como esse princípio se adequa a essa prática e, segundo o próprio juiz ou desembargador, justifica essa prática e mostra uma boa interpretação. Então, a questão isso não é um knockdown argument para o Dworkin, né, mas a questão é em qual, eu acho que esse é um ponto importante do Hart, qual concepção da nossa prática jurídica é mais plausível da própria prática, né? Qual interpretação que a gente faz é realmente mais plausível, né? Se realmente o que a gente está fazendo é apelar a essas fontes sociais autoritativas, ou se a gente está apelando a algum tipo de interpretação moralizada dessa prática, né? E aí a E eu resposta... acho, eu acho que é bacana que ao fim o Hart é ao fim já mesmo. Página 267 do livro em inglês. Eu não acho que eu esteja pulando muita coisa, mas se eu estiver, vocês me avisam. Mas é porque o Hart fala que essa explicação toda que o Dworkin daria, que é uma ideia de como os juízes fazem para chegar, por exemplo,
essa divergência que a gente mesmo tá tratando agora, de como o Dworkin responderia, basicamente o Hart olha e diz, pois é, né, a gente não tem uma diferença muito grande entre a minha teoria e a tua, porque ambas reconhecem o mesmo fenômeno, e ambas explicam o mesmo fenômeno. Só que o Hart diz, a gente só não precisa fazer isso a partir da interpretação construtiva, e diz que a explicação do Dworkin da identificação pelos juízes, por exemplo, dessas fontes do direito é substancialmente a mesma que a dele. O Hart fala isso. A diferença é que o Dworkin usa palavras como assunções, o que os juízes pensam que faz parte da prática, etc. Só que ele diz que são critérios, esses critérios de consenso, paradigmas e assunções, como parte do que se requer numa interpretação construtiva. Essa identificação dessas coisas seria possível apenas a partir da interpretação construtiva. E o Reich disse, bom, pois eu não acho que seja. Eu acho que seja apenas a ideia de regra de reconhecimento. É os juízes fazendo tendo esse tipo de posicionamento, que às vezes, sei lá, eles podem efetivamente, no meu juízo, pelo menos, tirar da cabeça deles. Não no sentido de que tirar da cabeça deles eles inventaram, né? Eles fizeram algum tipo de interpretação, mas essa interpretação não necessariamente precisa ser construtiva. Eu acho que ela pode ser muito bem uma interpretação meramente teleológica ou utilitarista, no sentido de que eles fazem esse tipo de pronunciamento e a gente vai lá e repete, e pronto. Do nada, por uma questão de convencimento e questão de autoridade, principalmente, né, o juiz falando, a gente usa como uma fonte de direito. Esse tipo de interpretação, mesmo que não seja o mesmo modo de interpretação dele, a gente usa o que foi dito acerca de determinada finalidade de uma lei de assistência social, por exemplo, como uma tentativa de convencimento, mas enfim. Aí o Hart disse, tudo bem, eu acho que essa explicação que o Dworkin dá de identificação de fontes do direito é igual à minha, mas as diferenças teóricas, elas persistiriam. Principalmente porque o Dworkin ia rejeitar o tratamento que ele dá para a ideia de teste interpretativo para princípios jurídicos, porque ele toma meramente como uma forma específica que isso pode ser tomado por um determinado sistema jurídico a partir de uma regra convencional de reconhecimento cuja existência e autoridade dependa dessa aceitação pelos juízes, pelas cortes, pelos tribunais, né? Odeio traduzir desse jeito. Mas, enfim. E daí ele diz que o Dworkin diria que isso é extremamente equivocado, porque esse projeto de interpretação construtiva visa efetivamente mostrar o direito na sua melhor luz, que, na visão do Dworkin, deve necessariamente ser envolvida na ideia de identificação do direito. Então, nós temos essa diferença que é muito mais fundamental, que o Reich diz que pode ser que isso aconteça em determinado... Isso pode ser apenas uma maneira em que o sistema jurídico lida com interpretação jurídica. Mas não necessariamente... E inclusive, uma coisa que seria muito mais... Eu, particularmente, se eu fosse o Dworkin, eu nem teria tanto problema em dizer que sim, essa ideia está correta, porque eu estou apenas falando do sistema jurídico norte-americano e britânico, porque ele é muito claro a dizer que a teoria do direito deve ser particular. Mas o Hart disse que... E daí também eu acho que é verdade, porque o Dworkin faz um ponto muito sério a respeito muito forte a respeito da interpretação construtiva. Né? Que, como se todos nós estivéssemos fazendo isso de qualquer maneira. E, enfim, eu acho que a gente vai terminando por aqui, que fica essa... Pode falar, João, pode me interromper. Só uma coisa, eu não sei se o Dworkin falaria que o que a gente está fazendo é interpretação construtiva, mais do que a melhor interpretação do que a gente está fazendo é ver isso como uma prática interpretativa, igual ele fala no final. Eu não sei exatamente quais seriam as implicações teóricas dessa distinção, mas eu tenho a impressão que ele faria essa qualificação. Não, isso é verdade. Eu também acredito. Isso é verdade no sentido de que eu concordo, no caso, contigo. Não sei se é verdade. Mas eu concordo. Mas, enfim, eu não sei. Eu acho que tem problemas. Eu não sei em que medida o Dworkin responde esse sentido de que... Porque eu acho que não seria um problema para o Dworkin concordar com o Hart. Sim, isso se aplica só a determinados sistemas jurídicos que adotam isso efetivamente.
ou que é a melhor interpretação do que eles adotam, sei lá, o sistema jurídico norte-americano, mas que não necessariamente precisa ser assim em todos os casos. Só que daí eu acho que isso amolece muito o ponto do Dworkin de que toda interpretação vista sob a melhor luz é uma interpretação que deve ser feita a partir de um método de interpretação construtiva, sei lá, mas enfim. A gente pode fazer o contrário também, o Dworkin poderia falar, realmente é algo que só se limita a certas culturas jurídicas, mas é basicamente toda a cultura jurídica do Ocidente. Ele não poderia dizer isso. No sentido de que... E isso, eu não sei se o Hart talvez exagera um pouco quando ele fala que as explicações dele e do Dworkin sobre o uso de princípios no direito são realmente substantivamente as mesmas. Eu por acho um que o lado, Dworkin objetaria muito a isso, né? Exatamente. Se a interpretação do Dworkin está correta, é outra coisa, mas eu não sei exatamente se elas são substancialmente as mesmas. Principalmente o ponto de como, vamos dizer, de como um princípio é determinado, em um certo caso. O conteúdo de um princípio é determinado. E a pertinência dele. Para o Hart vai dizer que, em muitos casos, isso vai ser uma questão de identificar as fontes sociais, as fontes sociais autoritativas e adequadas. E ok, eu acho que o do Working não teria problema em dizer que realmente em muitos casos acontece assim mesmo. Só que isso não é o fim da história. A grande parte dos princípios são determinados de acordo com, vamos dizer, devido à maneira com que eles explicam, sei lá, o fundamento moral de algum princípio, a função, ou realmente o ponto de algum instituto jurídico. A questão que a gente pode se perguntar, eu acho, se a gente quiser considerar esse ponto do working, se a gente ainda está falando de algum princípio que é parte do direito, ou se ele é vinculante, se é um princípio moral, mas vinculante no direito, não sei, por causa justamente do modo como esse princípio é aplicado ao direito, como algum tipo de costume, ou se ele é requerido por alguma regra jurídica ou princípio jurídico, que aí sim é parte do direito válido, mas o ponto para mim que me incomodou um pouco nessa releitura, e sobre o qual eu não tenho muita opinião ainda, sobre quem que está correto, é justamente sobre se essas duas leituras sobre princípios são exatamente tão... Se elas dão no mesmo. O ponto do Hart, ele vai falar sobre como o Dworkin também vai falar de... aqui. Eu tô na página 266. O final do... É só um grande parágrafo, né? Mas, enfim, começa lá em In the Terminology of Law's Empire, the Legal Rules and Practices, blá, blá, blá. Ele vai mencionar como o Dworkin mesmo concede que, em muitos... para que a gente possa ter uma prática interpretativa, onde a gente engaja com essa prática, interpretando ela construtivamente, a gente precisa ter um certo núcleo duro de dados pré-interpretativos que a gente compartilha intersubjetivamente. Sem isso, a gente não tem uma prática interpretativa. Isso é um ponto meio óbvio. Se é aquele ponto do Dworkin, se nós dois discordamos que o meu livro do Moby Dick é um livro, a gente não vai conseguir ter muitos acordos, por exemplo, sobre qual que é o valor de um romance, por exemplo. Porque a gente discorda sobre dados, a gente está falando de práticas diferentes. O ponto é que ele vai dizer, bom, o Dworkin fala disso, isso parece muito com a ideia de uma regra de reconhecimento, esses dados institucionais, a partir dos quais a gente vai identificar o que pertence ao direito. O ponto, para mim, que é meio complicado nessa interpretação do Hart, é um pouco mais para frente, quando ele vai dizer: a principal diferença entre a minha visão e a do Dworkin aqui
é que enquanto eu atribuo ao acordo geral encontrado entre juízes o critério de identificação de fontes do direito, desculpa, o acordo geral encontrado entre juízes sobre os critérios de identificação das fontes do direito como sendo as, a aceitação compartilhada de regras providenciando esses critérios, ou seja, a regra de reconhecimento, o Dworkin vai falar não de regras, mas ele vai falar de consenso, de paradigmas e de assunções. Eu acho que o ponto que o Dworkin objetaria é que o Hart ele ainda está falando de um tipo de prática que tem no cerne dele uma convenção. Ele está falando de uma prática convencional, enquanto que para o Dworkin ele vai procurar negar justamente esse ponto, dizendo que a gente não está falando de uma convenção. A gente está falando de uma prática que tem no seu núcleo a ideia dessa atitude interpretativa, onde os próprios paradigmas dessa prática podem ser deixados de lado se eu consigo oferecer uma interpretação construtiva dessa prática mais robusta, mais interessante, que leve essa prática, que uma interpretação que se adeque melhor a essa prática e mostre ela em sua melhor luz. É claro que eu tenho um ônus argumentativo quando eu faço isso, afinal de contas, esses elementos são tidos como centrais dessa prática, mas eu não estou falando aqui de algum tipo de prática convencional. Essa eu acho que seria a crítica que o Dworkin faria. O que poderia ser dito agora como resposta a essa crítica é se a gente tem razões realmente para sustentar que uma convenção ela não pode ser, não tem um caráter, vamos dizer, mais flexível nesse sentido, justamente de permitir mudanças dentro da própria convenção. Enfim, de existir interpretação sobre os próprios, sobre até talvez sobre as regras, vamos dizer, sobre as regras constitutivas dessa convenção, ou parte das regras constitutivas. Claro que se a gente tem uma interpretabilidade, talvez, de todas as regras constitutivas de uma convenção, a gente deixa de ter uma convenção. Mas eu acho que não é isso que eu acho que a gente não precisa conceder tanto para ainda defender que o direito seria um tipo de prática convencional, e é um tipo de prática convencional onde as pessoas argumentam, inclusive, sobre os próprios fundamentos dessa prática. Não sei até que ponto essas duas ideias seriam, não sei, seriam exatamente autoexcludentes. E eu acho que esse é um ponto que vários convencionalistas ultimamente estão fazendo. Acho. Vou fazer essa ressalva só. Mas não sei, eu acho que esse é um ponto de pesquisa que ficou, assim, para além do pós-fácil, que ainda precisaria ser investigado. Inclusive, quantas consequências para o resto da teoria de cada um deles, né? Eu acho que é um ponto bem que eu acho que é tratado pelo Hart de uma maneira um pouco mais superficial do que deveria. Até porque não terminou, né? Não terminou o pós-escrito. Mas que talvez se ele tivesse aprofundado nessa ideia de quais as consequências que cada uma dessas posições traria, até essas concessões traria para cada uma das teorias. Porque o Hart acaba dizendo, mas não muda muita coisa na minha teoria, só que eu acho que tem vários pontos que a gente conseguiria dizer para ele que muda, né? Quanto a essa relação, exatamente, que eu acho que tu mencionou que, de fato, o Dworkin teria várias respostas que eu acho que o Hart, melhor do que a gente poderia ter previsto, com relação a esse ponto dos princípios e de como é que isso se diferencia para questões bem centrais da teoria de cada um deles, além da regra de reconhecimento. Mas também, inclusive, quanto à regra de reconhecimento. Mas, enfim, acho que fica aí como tópico de pesquisa para os próximos teóricos. Então, até que eu também não tenho muito a acrescentar sobre isso. Eu, particularmente, não conheço muito para dizer que eu teria uma boa opinião sobre essas coisas, uma opinião fundamentada. Mas eu acho que a gente fica por aqui, porque na semana que vem a gente termina o pós-escrito com o tópico sobre o direito e moralidade. Eu não sei por que na tradução tá direito e moral, mas enfim, eu acho que moralidade é uma palavra tão mais bonitinha. Mas enfim, a gente vai para. Até porque moralidade passa muito mais a ideia de uma
uma prática do que moral mesmo, né? Não sei, eu tô viajando aqui, mas eu sempre fico com essa impressão. Mas enfim, não faz sentido nenhum, assim, na minha cabeça só faz sentido. Então, a gente faz na Eu semana diria, que eu sempre entendi ao contrário, na verdade. Eu diria que moral remete a algum tipo de moralidade convencional. Mas aí é justamente só impressão e terminologia. Eu acho moral uma palavra meio conservadora e moralidade mais filosófica, não sei. Não, mas isso eu também concordo, parece muito mais com relação ao estudo de algo, né? Mas enfim, a gente se vê então na semana que vem sobre esse tópico. E acho que daí terminamos o pós-escrito, terminamos os encontros deste ano, pelo menos com relação aos encontros do grupo, né, que a gente tem até agora. Tá, então, enfim, o nosso ano vai terminar mais cedo por aqui, para dar um descanso nos próximos sábados para todo mundo. Esse ano está extremamente cansativo. E caso vocês não tenham notado, ainda está frio pra caramba aqui em Rio Grande, né? Não, o verão, a primavera não chegou aqui, mas enfim, nós nos vemos então na semana que vem e me desejem imunidade, porque não tá dando para manter. Então, até a próxima semana. Não se esqueçam também da apresentação do Renato e Uhum. do, Do Gustavo, né? e do Gustavo na semana do dia 25. Então, Eu vou pessoal, aproveitar, desculpa, eu só vou aproveitar para recomendar um artigo da Julie Dixon, que é o Is the Rule of Recognition Really a Conventional Rule? Em que ela vai argumentar que tem uma certa diferença entre a apresentação que o Hart vai fazer da regra de reconhecimento no pós-escrito e o que ele escreveu no conceito de direito mesmo. Eu confesso que eu li esse artigo faz 3 anos e que eu não faço mais ideia do que está escrito, mas eu acho que a discussão é interessante. Enfim, então fica aí a recomendação. E até semana que vem, pessoal. Semana que vem a gente tem só umas 10 páginas para ler também, então vai ser bem tranquilo. Até mais. até mais, pessoal. Até semana que vem.